Matemática básica, critérios de divisibilidade. Hoje nós vamos recordar quando que um número é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, por 8, por 9, por 10 e por 11. Vamos começar aqui com a divisibilidade por 2. Quando que eu sei que um número é ou não divisível por 2? Então essa seria a regrinha mais simples, basta o número ser um número par. Então, um número será divisível por 2 se ele for par, ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, um exemplo aqui é 2.348. É divisível por 2? Nesse caso, a resposta é sim, pois o número é par, ele termina em 8. Já o número 135 é divisível por 2? Nesse caso, 135 é um número ímpar, e número ímpar não é divisível por 2. Então, não, pois o número terminado com algarismo 5, que não é um número par. Vamos agora para a divisibilidade por 3. Qual é a regrinha da divisibilidade por 3? Nesse caso, para a gente saber se o número é ou não divisível por 3, nós devemos somar todos os algarismos e verificar se o resultado é ou não um número múltiplo de 3, se o resultado é divisível por 3. Um número será divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3. Então, o primeiro exemplo, o 15 é divisível por 3? Nesse caso, a resposta seria sim. Por quê? Se eu pegar aqui o 15 e somar 1 mais 5, nós vamos ter como resposta o número 6. E 6 é divisível por 3. Tá? Então, vamos somar os algarismos. Nesse caso, dá 6. 6 é divisível por 3, então 15 também será divisível por 3. Já o exemplo B, 8.034, dá para dividir por 3? É divisível por 3? O que nós devemos fazer? Somar todos os algarismos. Então, nós temos aqui 8 mais 3, 11. 11 com 4, 15. 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, 8.034 é divisível por 3. Então, a resposta sim, porque a soma dá 15 e 15 é divisível por 3. Terceiro exemplo, 724 é divisível por 3? Bom, vamos somar aqui os algarismos. 7 com 2, 9. 9 com 4, 13. E 13 não é divisível por 3, portanto, 724 não é divisível por 3. Próxima regrinha. Divisibilidade por 4. Quando que um número será divisível por 4? Para saber se o número é divisível por 4 ou não, nós devemos pegar apenas os dois últimos algarismos. Então, um número será divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for um número divisível por 4. Então, primeiro exemplo, 9.124 é divisível por 4? Nesse caso, a resposta é sim, porque 24 dá para dividir por 4, daria 6 para cada. Então, se 24 é divisível por 4, 9.124 também será divisível por 4, pois 24 é divisível por 4. Já o segundo exemplo, 3.914, é divisível por 4? O que nós vamos fazer? Pegar apenas os dois últimos algarismos. O 14. Dá para dividir 14 por 4? De maneira exata? Nesse caso, não. Se o 14 não dá para dividir por 4 de maneira exata, o 3.914 também não será divisível por 4. Próxima regrinha, a divisibilidade por 5. Também uma regrinha bem simples, como a divisibilidade por 2. Então, todo número será divisível por 5 se o número terminar em 0 ou 5. Isso a gente consegue observar na tabuada. Então, um número será divisível por 5 se o último algarismo for 0 ou 5. Então, aqui o 14.565 é divisível por 5? Sim. Por quê? Pois terminou em 5. Já o número 2.863 vai ser divisível por 5? Nesse caso, não, porque terminou em 3. Então, não, pois o seu último algarismo não é 0 e nem o 5. Próxima regrinha. Divisibilidade por 6. Bom,
Para o número ser divisível por 6, o que nós vamos ter que verificar? O 6 ele é formado através de uma multiplicação, seria 2 vezes 3. Então, para ser divisível por 6, o número tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Um número é divisível por 6 se é par, ou seja, se ele é divisível por 2. E a soma de seus algarismos é divisível por 3, ou seja, divisível também, nesse caso, só que por 3. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se isso acontecer, o número será divisível por 6. Então vem o primeiro exemplo. 1734 é divisível por 6? A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: é divisível por 2? Nesse caso, sim, porque ele é um número par. É divisível por 3? Para saber se é divisível por 3, nós vamos somar todos os algarismos. Então, 1 mais 7, 8. 8 com 3, 11. 11 com 4, 15. E 15 é divisível por 3. Nesse caso, também será divisível por 6. Então, a resposta da pergunta nossa aqui seria sim, pois esse número é par, é divisível por 2. A soma dos seus algarismos resultou em 15, que é divisível por 3. Logo, 1734 é divisível por 6. O exemplo B, 2597, é divisível por 6? Então, para verificar se é ou não divisível por 6, primeiro tem que ser divisível por 2. Então, ele tem que ser par. Nesse caso, é um número ímpar. Ele já não é divisível por 2, então ele também não será divisível por 6, por não ser um número par. Próxima regrinha, divisibilidade por 8. A divisibilidade por 8, ela lembra muito a divisibilidade por 4. Para saber se o número é divisível por 4, o que a gente faz? A gente pega os dois últimos algarismos e vamos verificar se ele é ou não divisível por 4. No caso da divisibilidade por 8, nós vamos pegar os três últimos algarismos. Então, um número será divisível por 8 se o número formado pelos seus três últimos algarismos for divisível por 8. Então, o primeiro exemplo, 5.128 é divisível por 8? O 5.128 será divisível por 8 se o 128 for divisível por 8. E nesse caso, 128 dá para dividir por 8, que daria 16. Então, se 128 dá para dividir por 8, 5.128 também dá para dividir por 8. Próximo exemplo, 43.245 é divisível por 8? Bom, esse número todo será divisível por 8 se os três últimos algarismos formarem um número divisível por 8. 245 dá para dividir por 8? Nesse caso a resposta é não. Por qual motivo? Só pelo motivo dele ser um número ímpar. Então 245 não dá para dividir por 8. Então 43.245 também não dá para dividir por 8, tá? Pois 245 não é divisível por 8. Próxima regrinha. Divisibilidade por 9. Quando que o número será divisível por 9? Essa regrinha lembra do 3. A regrinha do 3 diz o seguinte: soma todos os algarismos e vê se dá para dividir por 3. A do 9, a gente vai fazer o seguinte: um número será divisível por 9 se a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. A do 3 soma e verifica se dá para dividir por 3. A do 9 soma também, só que verifica se dá para dividir por 9. Então, primeiro exemplo, 2.817 é divisível por 9? Vamos somar todos os algarismos. 2 com 8, 10, com 1, 11, com 7, 18. Dá para dividir 18 por 9? Dá. Então, 2.817 também é divisível por 9. Segundo exemplo, 59.251. Será que é divisível por 9? Vamos somar os algarismos. 5 com 9, 14. 14 com 2, 16. 16 com 5, 21. Com 1, 22. A soma de todos os algarismos deu 22. 22 dá para dividir por 9? Nesse caso, não. Se ficar na dúvida, soma de novo. 22. 2 mais 2, 4. 4 dá para dividir por 9? Não. Então, o número 59.251 não vai ser divisível por 9, porque a soma dos algarismos dá 22, e 22 não é divisível por 9. Próxima regrinha.
Divisibilidade por 10, também uma das mais simples. Só verificar se o número termina em 0. Terminou em 0, é divisível por 10. Então 5.420 é divisível por 10? Sim, pois termina em 0. Já o número 6.342 vai ser divisível por 10? Não, porque não termina em 0. E para finalizar aqui, vamos ver a divisibilidade por 11. Vamos chamar então da seguinte maneira: sendo SI a soma dos algarismos de ordem ímpar, SP a soma dos algarismos de ordem par, se SI menos SP for um múltiplo de 11, o número será divisível por 11. Então SI soma dos algarismos de ordem ímpar e SP soma dos algarismos de ordem par. Não é algarismo ímpar nem algarismo par, é a ordem do algarismo. Então está aqui o exemplo. 4.577.936 é divisível por 11? Aqui na realidade está se afirmando, né? É divisível por 11, pois. Bom, vamos verificar então por que é divisível por 11. Vamos fazer da seguinte maneira. Quem são os algarismos de ordem ímpar e de ordem par? É só numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ficar mais fácil, vamos colorir. Então está aqui, ó. Vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho. Tá? Se aqui for ordem ímpar, então eu tenho posição ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par e ímpar. No primeiro momento, nós vamos somar as posições de ordem ímpar. Então eu tenho aqui 4, 7, 9 e 6. Tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Pegando as posições ímpares, eu vou pegar o 4, o 7, o 9 e o 6. Somando tudo, nós temos 26. Vamos calcular agora também a soma dos algarismos de ordem par, que seria o 5, o 7 e o 3. 5 mais 7 mais 3, nós vamos ter como resposta 15. No final, nós vamos efetuar a diferença do SI e o SP. Então, nós vamos fazer SI menos SP, 26 menos 15, chegando em 11. A resposta deu 11. 11 é divisível por 11? Sim. Portanto, o número 5.577.936 também é divisível por 11, porque a diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e de ordem par resultou em 11. Então, tá aí uma revisãozinha sobre os critérios de divisibilidade.